Salve Maria Imaculada! Estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje, o Santo detém o nosso olhar e o nosso coração no tabernáculo, no altar e no mistério da missa. Por isso, é importante entender, acolher e obedecer o chamado que o Senhor nos faz. Aproximemo-nos do Santo Altar. Ali acharemos o coração de Jesus, desejoso de nos comunicar as suas graças. A derradeira noite de sua vida, nosso amadíssimo Redentor, vendo que era chegado o tempo dele morrer pelos homens, tempo pelo qual tão ardentemente suspirava, não pôde consentir em nos abandonar, sós neste vale de lágrimas. Para que nem a morte o separasse de nós, quis nos deixar em alimento, no sacramento do altar, seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas qual é o seu intento, se dando a nós deste modo? Sabemos que é próprio daquele que ama querer bem a pessoa amada. O coração de Jesus quer então vir a nós para nos fazer bem. Ele tem, para isto, todas as riquezas do Pai eterno, do Pai das misericórdias. Assim, quando Ele visita nossas almas sacramentalmente, vem com tesouros imensos de graças. Depois da comunhão, bem podemos dizer, com ela me vieram todos os bens de suas mãos, riqueza incalculável. O efeito principal operado pelo Sagrado Coração neste divino banquete é entreter em nós a vida da graça. Daí o nome, pão da vida, dado à Eucaristia. Porque assim como o pão material sustenta a vida do corpo, assim o pão espiritual sustenta a vida da alma, mantendo-a na graça de Deus. Mas para um organismo doentio, não basta o pão. Ainda lhe são necessários remédios próprios para combater eficazmente as causas que destroem a saúde. A comunhão satisfaz também a esta necessidade de nossas almas, cuja vida é posta em perigo pelos pecados veniais e pelas paixões. Este divino alimento é, com efeito, conforme ensina o Concílio de Trento, o antídoto que nos livra das faltas veniais e nos preserva dos pecados mortais. A comunhão livra-nos das faltas veniais, porque este divino sacramento leva o homem a fazer atos de amor que apagam os pecados veniais. Também nos preserva das faltas graves, de ofender a Deus gravemente, de produzir em nossas almas a morte, pelo aumento da graça que ela produz em nós. Uma fonte de água sai do coração de Jesus e para o fogo das paixões que nos consomem. Aquele que sente arder em si o fogo, chegue-se à comunhão e verá logo sua paixão, se não morta, ao menos muito adormecida, como vai ensinar São Bernardo. Se alguém sente-se menos vezes e menos violentamente levado à ira, à inveja, à impureza e a outros vícios, dê graças ao sacramento de amor. Ele é que opera estes felizes efeitos. Queridos irmãos, estamos no penúltimo dia da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, destas meditações mensais deste mês a este Sacratíssimo Coração dedicado. E na meditação de hoje, quero trazer algo muito especial ao vosso coração. E peço licença para, de modo audacioso, comunicar algo que possa, com o auxílio da graça de Deus, proporcionar alegria e alegria verdadeira no vosso coração. A palavra vai dizer: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Eu quero te convidar a meditar sobre isso. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Em que consiste a nossa alegria no Senhor? Consiste no seu amor.
nas verdades eternas que a Santa Mãe Igreja comunica aos nossos corações, às nossas almas, pelos seus ensinamentos, a fim de proporcionar, elevar as nossas almas ao encontro e à configuração com o Cristo. Por isso, o justo, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vamos entender e aprender das Sagradas Escrituras, que vai dizer que a tristeza matou a muitos. A tristeza levou muitos à morte. Mas a alegria do Senhor proporciona a vida e uma fortaleza interior, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, eu quero lembrar uma frase de próprio Santo Agostinho que vai dizer: deixai que a santidade seja a razão, causa e motivo da vossa alegria, porque no pecado consiste a tristeza e a morte. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24, nós vamos ouvir do evangelista aquela passagem onde ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. E aqui eu quero ser bastante específico a respeito das nossas paixões, dos nossos apegos, e olhar estritamente a que universo ou a que apegos ou a quais apegos o evangelista quer se referir. Servir a Deus, gastar a vida em Deus, viver a alegria de uma vocação. E aqui eu quero chamar a atenção porque gastar a vida, doar a vida, vai vir cheia de renúncias, humilhações, cruzes, verdadeiras experiências que vão esmagar a nossa humanidade, proporcionando uma configuração tal ao mistério do Senhor encarnado. Por outro lado, há uma possibilidade de gastar a vida em busca de ganhar dinheiro, riqueza deste mundo. E nisso consiste muito trabalhar, investir e empenhar todo esforço e toda a força a fim de ganhar algo que não satisfaz. Vai proporcionar muitas experiências agradáveis, é verdade, mas pode levar à perdição da alma, porque é mais difícil um rico, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o apego às riquezas, às coisas materiais, é que arrancam o nosso coração da comunhão com o coração de Deus. Chegamos em um momento da história em que somos exigidos, sim, somos exigidos em uma tomada de posição. Parece que estamos no auge do uso da nossa liberdade. Somos livres, podemos fazer o que quisermos, podemos pecar, mas atos de amor a Deus ultimamente são duramente atacados, duramente questionados. Por isso, é necessário que neste tempo em que nós vivemos, e qual é o tempo que nós vivemos? Me recordo do grande Santo Expedito, que segurando uma cruz e esmagando o corvo, proclamava para si mesmo: não é amanhã, meu testemunho é para hoje, hoje, hoje. E qual é o tempo que temos para servir a Deus? Qual é o tempo que nós temos para amar a Deus? Como vai ensinar Santa Teresinha, para amar-te, ó meu Deus, sabemos que só tenho hoje. Por isso, a hora da decisão é agora, a hora da graça, a hora que
o Senhor fez para nós. Portanto, essa alegria falsa, proporcionada pelas coisas criadas, coisas do mundo, não são fugazes e passageiras e não levam à alegria verdadeira proporcionada pelo Santo Evangelho. Porque o Evangelho é a vida. E aqui eu quero retomar, entrar um pouco na história da tua vida e rememorar algumas experiências que talvez você já tenha vivido. Quantos de nós conhecemos pessoas que infelizmente ficaram pelo caminho? Pessoas que participaram da nossa vida de fé, da nossa vida de igreja, da nossa caminhada, que pregaram para nós ou que pregaram junto conosco, que cantaram, que intercederam, que caminharam juntos. Servos serviram juntos, mas ficaram pelo caminho. Quantos retiros, encontros, vigílias, louvores, momentos de oração, preparação de encontros, campanhas, quantos grupos de orações, quantos grupos de estudo, de meditação, orações nas casas, novenas de Natal, vias sacras, quantas experiências. E eu quero que você tenha isso agora no coração. Quantos tiveram a infelicidade de ficar pelo caminho? E agora que estou aqui falando, eu estou me recordando de muitos dos meus irmãos. Porque também no meio das idas e vindas, eu quero que você tenha uma alegria ao vosso coração. Porque você também talvez não tenha se dado conta. Mesmo no meio de tudo isso, mesmo com toda a luta que você viveu até agora, aconteceu algo que foi por pura intervenção divina. Você permaneceu. O que vai ensinar nosso Senhor no Evangelho de São João, capítulo 15. Se permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Oh, meus irmãos, se você chegou até aqui, não somente perseverando nas meditações, eu estou falando na história da tua vida, sabei que o Senhor vos deu a graça e até aqui vos acompanhou. Ele não vos deixou só. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus diz isso, que Ele proporcionará gradualmente nos corações um aquecimento, ou seja, fazer crescer espiritualmente, aquecer com o fogo do amor. As almas tíbias experimentarão o fogo do amor divino e se tornarão ferventes, ou seja, aquecidas. E quantas almas, quantas pessoas nessa constante caminhada, mesmo que você tenha vivido longas lutas e até mesmo tenha sofrido e passado por duras tentações de desanimar, de lançar tudo fora, de deixar e abandonar o caminho do Senhor. Lembre, mesmo com todas as lutas, mesmo com o mínimo de empenho, o Senhor te deu a graça de permanecer. Ele fez com que você ficasse. Por isso eu preciso dizer a você, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deixai que o Senhor agora seja a causa, a razão mais íntima e profunda, verdadeira da sua alegria. Porque você permaneceu. Eu estou falando para você algo que ensinam os santos. Olha o que vai ensinar São João da Cruz. O bom da noite é viver de fé. Quando ele fala da noite escura, ele vai falar da retirada das consolações,
onde o amor amadurece, onde não tem mais aquelas manifestações consoladoras, as coisas dos sentimentos. E o que nós temos para caminhar é a fé. E nisso consiste a nossa pertença à igreja, a entender que a fé que professamos no Cristo Jesus, Cristo ressuscitado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, enviado do Pai por obra do Espírito Santo, foi concebido no seio virginal de Maria Santíssima. Este Jesus, que foi anunciado pelos apóstolos, testemunhados pelos mártires no Coliseu, pelos mártires como São Policarpo, São Lourenço, Santa Cecília, Águida, Anastácio, Perpétua, Felicidade, santas virgens como Santa Filomena, esses, no angústia, no extremo do testemunho, tinham a fé. E podiam dizer, olhar, como repetir, e repetir o que ensina São Paulo: eu sei que o meu Redentor ainda vive. Oh, meus irmãos, eu quero te convidar agora numa caminhada constante e olhar agora sobre os passos que a experiência da fé te proporcionou até aqui. De uma caminhada longa, contínua, e que o Senhor te amou profundamente e não permitiu que você se perdesse. O coração sagrado de Jesus não é uma metáfora. O coração sagrado de Jesus é a misericórdia de Deus Pai para você. Preste atenção. O que eu quero te convidar a enxergar é que há uma clara manifestação de Deus por termos chegado até aqui. É óbvio, é clara, é evidente, porque no mesmo capítulo 15, nosso Senhor vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos permitiu. Viver de fé é ter certeza que o necessário para a conversão e a salvação da alma, Deus fará. Ele proverá. E eu estou te lembrando aqui agora de que já sois consagrados, que quer dizer, já fomos separados. O Senhor nos separou para Ele. Somos o seu povo. Somos o seu povo amado. O Senhor nos separou como uma parcela do coração de Jesus. E se a cada dia basta suas preocupações, vão ensinar os evangelhos, para cada dia e para cada tempo também hão de vir as graças necessárias para suportarmos no Senhor as tribulações e provações também deste tempo. Sim, Deus proverá. Deus proverá a graça, Deus proverá a unção, Deus proverá o socorro do Espírito Santo, porque a providência divina é o socorro para os nossos tempos, ou seja, o movimento que o Espírito Santo proporciona feito com os que estão em comunhão com a Trindade e por meio da Igreja. Nós temos que retomar o caminho e lembrar que a Igreja inicia sua peregrinação movida pela uma promessa do reencontro. Qual é a promessa? Eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. E qual era a promessa? Após a ascensão, os anjos falaram aos discípulos, homens de Jerusalém: por que estáis aí, olhando para o alto, assim, surpresos? Esse mesmo Jesus, assim como vós contemplastes ele subindo, ele virá na glória dos anjos. E a igreja, desde o primeiro século, inspirado, ensinado, educado pela Sagrada Escritura, como vai dizer no livro do Apocalipse de São João, proclama o suspiro, a oração que o Espírito e a esposa diz: vem, Maranatá, vem Senhor Jesus.
E o Espírito Santo hoje anima o nosso interior a esta oração. Maranatá, vem ao meu coração. Maranatá, vem, Senhor Jesus. E nós temos que retomar o caminho e lembrar que a igreja inicia essa peregrinação por meio de uma promessa. E esta promessa agora vem sobre a sua vida. E a promessa vem acompanhada de um espetáculo, de um mistério maravilhoso, que é o derramamento do Espírito Santo. O que antes era Jerusalém, cidade santa, agora, cidade alta, o monte do Senhor, agora é a igreja una, santa, católica e apostólica. Agora é o tabernáculo, o altar de todas as igrejas, onde nosso Senhor está lá, te esperando, me esperando para adorar, passar tempo com Ele, me entreter com Ele, ouvindo da tua voz, ouvindo do teu coração. Ainda, queremos lembrar que estamos meditando sobre o mistério da Eucaristia, e no mistério da Eucaristia, o Santo Altar. O altar é Cristo, e a Eucaristia é o próprio Cristo Jesus. Aqui eu quero meditar a respeito de dois mistérios que a igreja contempla, venera, ama e colhe muitos frutos de união com Deus e de santidade. Sobre o mistério da Eucaristia e o mistério de Pentecostes. No mistério da Eucaristia é o cenáculo. Sim, é a mesma sala. Aquela que o Senhor vai dizer, ide para a sala de cima. A perseguição com a igreja se dá justamente por isso. Justamente porque a igreja é esta sala de cima. A sala do alto. Nós não criamos uma religião. Não. Nós não criamos uma doutrina. Nós não inventamos um culto. A religião recebemos do alto de Deus, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina veio do alto com os ensinamentos de Jesus, revelado por Jesus, revelado pelo Espírito Santo, entregues da sua igreja. O culto, como Deus disse e fez com que fosse adorado, assim a igreja repete. Nós somos religados no mistério de Cristo, e esse mistério ele deu à igreja. A Santa Missa. Estamos no altar, no santo altar. Estamos na sala de cima. Aqui eu quero utilizar a seguinte situação. Só a Igreja Católica, a verdadeira Igreja de Jesus, da fé apostólica, pode proporcionar esta nossa subida à sala de cima. Nós vemos imensos esforços históricos do homem para querer chegar a Deus, mas isso é impossível, porque o pecado abriu um obstáculo intransponível aos esforços humanos. Mas estar na sala de cima é ter o acesso pela graça de Deus a algo que Deus próprio preparou. A Igreja Católica não pode ser comparada a qualquer outra realidade que se manifesta por aí. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus. A sala de cima é a sala dos mistérios. Por isso a fé é tão atacada, por isso sua moral é tão questionada. No entanto, ela permanece na sala de cima. Ela permanece unida aos mistérios da encarnação, da Eucaristia e do Pentecostes. Maravilhosa fé. Ó bendita fé católica. Ó bendita santa una e misteriosa Igreja Esposa do Cordeiro. Isso faz de nós melhores? Não.
os queridinhos? Também não. Porque o olhar do Senhor é seu povo, sua herança, e o que Ele deixou de correto, e o que Ele estreitou, colocou como vínculo da perfeição com o teu povo. E o nosso olhar não é que queremos ser melhores, queremos fazer o correto. E é correto que nós administremos diante da nossa realidade e diante da nossa inteligência, resistindo ao espírito do mundo e nos curvando humildemente diante da vontade de Deus manifestada em Cristo Jesus por meio da sua Santa Mãe Igreja, Santa Amada Igreja. Ainda, permanecer na sala de cima quer dizer uma íntima relação, pois é a sala do mistério. A Eucaristia leva ao Pentecostes, e esse é providencial para hoje. Por isso, tomo licença para falar a respeito daquilo que vai ensinar o profeta Joel. No seu livro, vai trazer informações a respeito de que há duas realidades. Um livro pequeno, escrito aproximadamente no ano 400 a.C. Há alguns indícios e algumas relações que falam que estão no exílio da Babilônia. E no primeiro capítulo, e no segundo capítulo, no primeiro, há uma verdadeira lamentação pela destruição, pela desolação, a invasão por conta dos gafanhotos. Depois, no capítulo 2, um convite à penitência. Mas quando chega no capítulo 3, e aqui é o que eu quero tomar a liberdade de fazer um convite, após o apelo à penitência, há o fim do flagelo, a libertação, a visão da abundância, a visita do Senhor, a providência. E quando começa no capítulo 3 e no capítulo 4, eles vão falar, o profeta vai falar a respeito da efusão do Espírito Santo. E depois, o julgamento dos povos. Depois ele vai entrar de novo num outro contexto. O ataque contra os fenícios e os filisteus, a convocação dos povos. E aqui é o elo de ligação que faz a explicação profunda da união destas duas partes do livro do profeta Joel, onde ele vai falar no capítulo 4, versículo 15, vai falar: o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem seu brilho, e Yahvé ruge de Sião, e de Jerusalém levanta a sua voz. Os céus e a terra tremem. Mas Yahvé é refúgio para seu povo e fortaleza para os israelitas. E reconhecereis então que eu sou Yahvé, vosso Deus, que habita em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será santa, e os estrangeiros não mais passarão por ela. Porque naquele dia, indo ao capítulo 3, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas naqueles dias derramarei meu espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Aqui estamos falando, por se tratar do Antigo Testamento, estamos falando de um episódio de sinal dos tempos que remetem ao Calvário. O grande e terrível dia em que Deus, Jesus Cristo, morre na cruz.
Mas agora, no final dos tempos, esta passagem se atualiza e vai dizer, continuando no capítulo 4, naquele dia, as montanhas gotejarão vinho novo e das colinas escorrerá leite. Os ribeiros de Judá conduzirão água. Da casa de Yahvé sairá uma fonte e regará o vale das acácias. O Egito será uma desolação e Edom será um deserto desolado, por causa da violência contra os filhos de Judá, cujo sangue inocente eles derramaram na terra. Judá será habitada para sempre, Jerusalém, de geração em geração. Eu teria deixado seu sangue impune. Não, eu não o deixei impune, e Yahvé habitará em Sião. Queridos irmãos, queremos trazer agora ao teu coração, se você sofre os ataques, os assaltos do mal neste tempo, eu preciso trazer a mensagem de alegria agora. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. E assim, como iniciei esta meditação, preciso trazer a você esta mensagem. Mais uma vez, ó justo, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque se chegou até aqui, como vai ensinar o profeta, até aqui me acompanhou o Senhor Deus. Queridos irmãos, é tempo de perseverar e avançar, porque nós vemos agora um grande tempo, um grande momento de apostasia. Sim, quantos dos nossos irmãos apostataram da fé, abandonaram a santa fé, se perderam e ficaram pelo caminho. E agora precisamos estar em estado de vigilância pela salvação das nossas almas, mas também em resgate de muitos, para que o sangue precioso que nosso Senhor Jesus Cristo derramou na cruz no Calvário e atualiza sobre o mistério da Santa Missa no altar, possa encontrar nas nossas consolações ocasião de resgate a muitos corações. O Senhor está voltando. Sim, está mais próximo à sua vida. O dia e a hora, só o Senhor sabe. Não nos compete. O olhar da igreja é preparar os seus filhos para este encontro, quando tiver que acontecer. Mas também é verdade que nós não ouvimos mais falar destas verdades, destas realidades escatológicas, dessas profecias, aquilo que o próprio Senhor anunciou. Se nós lemos o Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 22, ele vai começar a utilizar das parábolas do reino para falar da vinda do Filho do Homem. Por isso, eu quero dizer a você, é hora de iniciar um processo, um caminho de meditação sobre essas verdades eternas, porque o Senhor virá. Ele voltará. E como rezamos, para julgar os vivos e os mortos. E a igreja será restaurada e subirá ao encontro do seu esposo. Ela irá adornada, belíssima, sem ruga e sem mancha, tal como ela é. E cabe a nós estarmos unidos a esta fé, para que o encontro definitivo com o esposo possa ser a grande alegria de nossas almas. E lá, onde não há choro, lá onde nós podemos cantar todos juntos um hino de eterno louvor ao Senhor vitorioso e ressuscitado. Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus, com seu sagrado coração, pela ação do Espírito Santo, pela autoridade da Igreja, possa realizar em mim, este humilde servo, em vós, a efusão do Espírito Santo para que possamos ser as testemunhas, aqui onde nós estamos e em todos os lugares, e testemunhar que o Senhor está vivo, Ele ressuscitou e Ele voltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quero te agradecer por ter acompanhado este vídeo até aqui. Mais uma vez eu vos peço,
Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Faça esse conteúdo chegar a muitos corações, para que eles possam ser transformados e enriquecidos do amor de Deus. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.